Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Decoding AI, comigo, Marcos Castro, e com o Pedro Aguiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing no IPAM. Hoje temos mais uma conversa sobre liderança, sobre negócios e também, especificamente, sobre e-commerce, ou seja, como é que, no fundo, a inteligência artificial está a impactar quem vende online, quem tem lojas online. E para isso temos connosco eu vou-lhe chamar um especialista, vou ser ousado, porque eu acho que é o caso, que é o Márcio Miranda, que é e-commerce manager na Delta Cafés, portanto é talvez uma das referências, pelo menos para mim, uma das principais referências na área do e-commerce em Portugal. E é também, já agora, docente na mesma pós-graduação, no marketing no IPAM, e eu acho que nós vamos ter aqui uma conversa de facto muito interessante e, portanto, é esse o desafio que nós hoje temos pela frente. Portanto, Márcio, seja muito bem-vindo e se calhar para começarmos aqui, podes-te apresentar assim resumidamente, e depois começamos a fazer aqui o deep dive nestes desafios que hoje a IA nos traz aqui no e-commerce. Olha, malta, muito obrigado pelo convite, Marcos, Pedro. É um enorme gosto estar aqui a partilhar ideias com vocês sobre este ecossistema de e-commerce e, em particular, como é que a inteligência artificial está aqui a integrar neste dia-a-dia, nos gestores de e-commerce, nos negócios, e qual é que é o impacto que também traz em termos de resultados. Portanto, estão a correr um risco, mas olha, seja o que Deus quiser, mas super entusiasmado por estar aqui e grato pelo convite feito. Obrigado. Olha, vamos a isso. Então, se calhar, começaríamos de um ponto de vista mais macro e depois começamos, se calhar, a aprofundar. Ou seja, de um ponto de vista macro, para quem vê de fora, o que é que pode esperar da IA a impactar quem tem lojas online? Ou seja, que impactos é que tu vês a nível da experiência do utilizador, a nível dos processos, a nível da forma como se comunica, a nível da gestão de stocks? Temos muitas áreas que podemos abordar. Como é que tu vês, de facto, este impacto a entrar dentro desta área para quem trabalha e-commerce? Olha, a verdade é que tu sentes que a inteligência artificial ela acaba por estar a transformar bastante aqui este panorama e este ecossistema dos negócios. Por um lado, tu tens aquela perspectiva que é o que é, qual é o contexto, e tu notas muito a correr atrás para interpretar, para entender e para perceber, mas depois também como é que tu estás a materializar este processo. Eu diria que, no meu entender, tu tens, talvez, neste ecossistema, a personalização da experiência do utilizador, claramente é um dos campos onde a inteligência artificial está a impactar o e-commerce, seja pela parte da recomendação de produtos, seja pela componente aqui de um marketing mais direcionado no que diz respeito ao email marketing. Portanto, acho que são dois pontos extremamente relevantes. Depois, quando olhas, eu diria também aqui nesta parte do atendimento ao cliente, ok? Sim, tens chatbots, mas a realidade, sim, tens 24/7, mas esta direção de introdução dos modelos de linguagem na componente de interação com o cliente, na construção de scripts, acaba também por te dar a parte dos recursos para olhares para outros eixos. Então, eu acho que, de facto, esta componente do atendimento ao cliente é um aspecto interessante. Depois, uma área que eu acho que muito pouco se fala, mas ela, para mim, ela é fundamental para o negócio, que é a parte da otimização de inventários e a parte da operação, ok? Seja daquilo que é a previsão do teu pedido de produtos, seja daquilo que é a otimização das tuas rotas logísticas, seja naquilo que é o teu demand plan junto da fábrica. Portanto, esta parte da otimização ela é extremamente importante. Uma outra área que eu creio que tem vindo a impactar, e principalmente, se calhar, tu em Portugal não sentes tanto, mas quem tem negócios em termos de operação no Brasil, por exemplo, é tudo o que está relacionado com segurança, detecção de fraudes, e aqui sistemas de inteligência artificial estão a analisar as transações em tempo real, e quem vende no Brasil sabe que isto é uma dor tremenda, ok? Isto é uma dor. Malta, se nós somos criativos, lá eles são os reis da fraude e tudo mais. E talvez aqui nesta parte de experiência de compras mais imersivas, como é que tu usas a inteligência artificial com realidade aumentada, realidade virtual. Eu creio que todas estas tecnologias, e aqui com um bocadinho de pontapé de saída, acho que estão a merecer a atenção das empresas que vendem online, seja para as tornar mais eficientes, mais client-centric,
E como tal, no meu entender, acho que é isto que vai tornar as empresas mais competitivas para começar a trabalhar neste mercado e a prosperar neste mercado cada vez mais dinâmico. É um bocadinho aqui este meu pensamento. Sem dúvida. Olha, tu falaste um ponto que é a personalização e nós sabemos que trabalhamos nesta área. Aliás, nós, neste caso, na Fulvênia, esse é exatamente o nosso foco, é segmentação com AI baseada em First Party Data. E nós sabemos que, e temos estudos também que nos indicam, portanto, sabemos por experiência própria, também temos estudos que nos indicam que mais de 90% dos clientes tiverem uma proposta de valor que lhes é personalizada, a probabilidade deles comprarem é efetivamente muito, muito mais elevada. Como é que tu vês agora, de um ponto de vista prático, e portanto, começando aqui a afundar um bocado, recomendação de produtos? Como é que tu vês, imagina alguém que nos está a ouvir, tem uma loja online e, ok, olha, eles estão aqui a falar de inteligência artificial, de recomendação de produtos, o que é que eu consigo fazer na minha loja online, com ferramentas, que mindset, o que é que eu posso fazer para melhorar, de facto, a maneira como eu personalizo a experiência do meu cliente e com isso aumentar o ticket médio, o lifetime value, entre outros? Olha, eu vou utilizar aqui uma palavra que eu acho que ela é fundamental. E muitas das vezes a malta olha muito para sites como There is an AI for that, com milhares de ferramentas, ok? A malta olha muito para aquilo que é os dados e a informação da minha marca e a forma como protege a marca, mas esquece de uma palavra que se chama Data Governance. E Data Governance, ela é fundamental, e eu vou-te explicar porquê. Porque quando tu começas a interpretar a informação e começas a querer personalizar esta componente ao nível de produtos, se tu estás a meter lixo nos dados, tu vais gerar lixo na informação que passas para o teu cliente, ok? E isto vai criar aqui mixed feelings naquilo que é a interpretação e a personalização da informação. Portanto, a primeira grande recomendação que eu dou é tenham uma perspectiva de Data Governance, que é qual é a vossa single source of truth. E materializando, no nosso caso, CRM em primeiro lugar e depois evolução para uma Customer Data Platform, ok? Uma CDP que vai congregar toda a informação em termos de dados que personalizamos. Mas às vezes as PMEs, elas não têm essa possibilidade. Então uma recomendação para quem trabalha e-commerce que eu dou é, por favor, invistam num bom setup e numa boa data layer dos vossos produtos para configurarem o vosso Google Analytics 4, ok? Porque a partir desta personalização e desta customização, eu vou começar a ter toda uma capacidade de informação de produto, detalhe de produto, informação de categorias de produtos. E então aqui eu vou começar a ter a possibilidade de construir audiências que me vão ajudar a melhor entender a minha jornada de compra. E então aqui eu vou começar a ter a possibilidade de construir audiências preditivas, ok? Porque o IA4 já me permite fazer isso, probabilidade de compra nos próximos 7 dias, probabilidade de não comprar nesta determinada categoria. Então aqui esta seria a segunda recomendação numa ótica muito mais prática. Customer Data Platform como exemplo para grandes organizações com conglomeração de dados, um bom GA4 devidamente otimizado para trabalhar estas audiências preditivas e depois ter aqui uma boa noção. E eu acho que aqui com algumas ferramentas de inteligência artificial tu consegues começar aquilo que é histórico e navegação de compra, identificação de alguns padrões de preferência, filtragens bem estruturadas e bem segmentadas, são aqui esta opção que tu tens de personalização em tempo real. E tu tens algumas ferramentas super interessantes, como é o caso da Luigi Box, ok? Que te trabalha muito bem tudo o que é informação de Product Search e Product Discovery, seja numa ótica de pesquisa inteligente que para um e-commerce, nomeadamente em contexto marketplace, ele é fundamental, ok? Seja numa ótica de tu trabalhares uma componente comercial como upsell e cross-sell. Então, todas estas componentes que no final do dia procuram trabalhar esta componente um bocadinho mais sofisticada para personalizar as recomendações do teu produto e, por consequência, melhorares a experiência do teu utilizador na loja, esta correlação vai melhorar significativamente a forma como tu tens depois aquilo que é o aumento da tua taxa de conversão, sempre correlacionado com métricas. Métricas isoladas dizem muito ou pouco, ok? Então, ok, custo de aquisição de cliente, taxa de conversão com lifetime value e AOV, numa ótica de métricas de e-commerce,
e depois, sem esquecer, métricas de negócio, faturação, mas essencialmente margens libertadas. Portanto, eu diria que na personalização de produto para e-commerce, a componente de recomendação, a possibilidade de personalização em tempo real e depois esta perspectiva de integração multicanal, ok? Às vezes, imagina, tu tens lojas físicas, já tens, inclusivamente, algumas plataformas de pagamento que te permitem criar aqui alguns algoritmos de compra e personalização para quando tu vais fazer o pagamento na loja física, ter já um conjunto de pontos e tipologia de produtos que depois podes levantar na loja online e depois finalizaria aqui com alguns aspectos de A/B testing para tu compreenderes esta otimização contínua naquilo que é a personalização de produto. E então, creio que empresas como a Amazon são um excelente exemplo daquilo que é a utilização de todas estas variáveis na nossa abordagem, na questão que levantaram. Uhum. Sim, olha, Márcio, deixa-me só dizer, eu gostei muito da forma como tu abordaste, ou seja, pensar primeiro no negócio em particular e nas necessidades do negócio e não na tecnologia. E que me parece que é algo que muitas vezes acontece, que as pessoas focam-se no endgame, digamos assim, que é utilizar a tecnologia para chegar a um resultado, mas até mesmo sem primeiro perceber se o negócio precisa e se precisa, o que é que precisa especificamente para o contexto do negócio. Marcos, sabes porquê? Porque imagina, tu tens pelo menos que perceber quais é que são os objetivos do negócio, o crescimento projetado, para onde é que ele se direciona e depois teres a tecnologia ou o teu serviço para dar estas respostas. Porquê? Porque, caso contrário, tu podes estar a correr o risco, por um lado, estar a construir custos que são desnecessários, porque muitas das vezes estas tecnologias têm custos associados e, como tal, tu tens que os saber medir e integrar naquilo que é o teu PNL, mas, ao mesmo tempo, tu entenderes em que momento e contexto é que tu te encontras. E vamos dar aqui um exemplo prático, porque com sentido prático a coisa fica bem mais fácil. No negócio de retalho, de e-commerce, uma das grandes dores é a operação. Okay? E, em particularmente, quando tu vendes produto, as validades são uma dor. Validades de produto são uma dor. Portanto, um e-commerce trabalha neste contexto e quando olha para este ecossistema de trabalhar aquilo que é a inteligência artificial, ele sabe que perspectivas de demand planning, forecasting, previsões de venda são fundamentais. Ok? E, interpretando essa dor, ok, o que é que nós, por exemplo, aqui no Grupo Naveiro estamos a fazer? Nós estamos a tentar perceber, dentro da tecnologia que já temos, e isto é muito importante, porque quando tu pensas em inteligência artificial noutra tecnologia, tu tens que perceber qual é que é o teu stack tecnológico que tens, ok? Porque sistemas e integrações, isto pode gerar timings de implementação e depois o que tu retiras é muito residual, portanto, esta visão é fundamental, mas no nosso caso nós entendemos, sem dúvida nenhuma, em termos operacionais, em termos de gestão de inventário, para nós é uma área core, crítica. Então o que é que nós fizemos? Nós temos o nosso ERP, que é SAP, ok? E a SAP ela tem um módulo que se chama SAP Integrated Business Planning, ok? Que essencialmente o que é que ele me vai fazer? Vai-me permitir, ao nível da minha supply chain, ok? Dar-me previsibilidades, dar otimizações de forecasting e tipologia de dinâmicas promocionais. Como é que eu faço? Como é que estamos a fazer? Então, estamos a agarrar nesta solução, ok? No SAP Integrated Business Planning, e estamos a fazer, primeira etapa, carregamento de informação. Quais é que foram as últimas campanhas que eu fiz nos últimos 2 anos? Qual é que era a projeção de vendas que eu tinha face àquilo que vendi? Qual é que foi o forecasting que eu tinha projetado? E esta informação, através de algoritmos e de machine learning, vai-me fazer o quê? Conjugado com os meses, conjugado com o ano, vai-me ajudar a ter uma maior previsibilidade, uma maior recomendação estratégica de volume de vendas expectável, se aquelas campanhas comerciais fazem sentido naquele mês ou não, e principalmente, ok, qual é que é o meu risco em termos de supply chain, ok, conectado com os meus processos de planeamento em termos de venda. Isto é um exemplo, ok, de uma solução que eu combino vendas com operação, ok, demanda com o meu supply chain, para conseguir ter aqui uma coordenação e uma visão muito mais otimizada daquilo que é a minha necessidade. E isto é um exemplo muito prático,
ok? Da importância da tecnologia e do conheceres efetivamente o negócio. Não estou... Eu estou-me a emocionar. Eu não estou a dizer que o ChatGPT... Emociona-te, é isso que nós queremos. Eu não estou a Deixa dizer tudo cá para fora. O ChatGPT é espetacular para produzir copies. Claro que sim, está top. Claro. Podemos ir aí, se calhar já lá vamos, mas se eu não tenho uma clareza daquilo que eu tenho que fazer em termos de resultados de negócio, eu muito provavelmente vou perder tempo no ruído em explorar, e é fundamental este espírito de pesquisa, este espírito de inovação. A tua intenção tem de estar bem definida, efetivamente. Exatamente. Ou seja, eu tenho que canalizar essa intenção de aprendizagem para a realidade do negócio e como é que eu consigo otimizar para ele escalar. Ok? Porquê? E para finalizar, porque tu depois, tendo em conta todo este universo de novidade e de constante atualização, tu tens um conjunto de stakeholders, tu tens de justificar em forma de, olha, porque é que isto faz sentido, de que maneira é que isto vai fazer sentido e quais é que são os resultados que eu vou obter. Portanto, esta perspectiva da tecnologia foi aqui um exemplo prático de como é que nós no Grupo Naveiro estamos a dar, num caso em concreto da operação. Marcos, eu fazer aqui agora uma ênfase em dois aspectos que eu achei muito interessantes, e um deles que eu até já tinha equacionado antes de falarmos com o Márcio, e era uma questão que eu ia fazer ao Márcio e que tu tocaste nele, mas antes disso, realmente, quando o Márcio fala na questão do data governance e da importância, porque isto é tudo muito bem, nós vimos normalmente a parte final do processo, e depois cada vez se pede mais dados e realmente é preciso respeitá-los, é preciso trabalhá-los bem. Este novo, o último livro do Yuval Harari, o Nexus, ele vai mesmo aí, portanto, ele vai mesmo a esta questão de que foi a informação coletiva que levou às grandes tragédias da história da humanidade, como pode ser o nazismo ou o stalinismo, não é? E ele pega que quando nós não jogamos bem, não é preciso muitas vezes nem manipulá-la, é quando nos jogamos bem com ela, ela pode dar origem a regimes totalitários, ou que seja, não é? E é o que ele diz, e isso aparece dos dados de muita gente. Há aquela coisa, como há um ditador por trás, ou como se quisermos numa empresa, como alguém que gera a empresa de uma forma muito, digamos, autocrática, etc., há um bocado a ideia que isso vem de uma ação natural de alguém que domina a informação e o processo. E ele vem provar, não é exatamente o contrário. É quantas mais pessoas estiverem envolvidas, melhor pode ser, porque eu tenho mais dados, não é? Os dados dão mais informação, mas também, se eu faço uma gestão menos séria desses dados, se tenho menos cuidado, como dizia o Márcio, desses dados, então, muito pior do que termos uma pessoa é teres um conjunto de milhares ou milhões de pessoas, porque isso tem realmente um impacto muito melhor, não é? Muito maior, desculpem. E realmente eu achei muito interessante esta preocupação com esta questão da data governance, com essas métricas, com estes dados, porque depois é isso também que vai definir um bom ou mau funcionamento para a personalização do cliente, mas também muitas vezes para a própria cultura da organização e para onde a organização vai seguir. Completamente. Faz muito sentido. E sabes uma coisa, Pedro? Tu tocaste aí num tópico muito, muito interessante, a componente da inteligência e toda esta componente da informação. E há um livro extremamente interessante do Matt Ridley, que é O Otimista Racional. E ele aborda uma perspectiva e tudo gira à volta daquilo que é o poder da inteligência coletiva. Okay? E a forma como nós, invariavelmente, apesar de não pensarmos, estamos muito melhor do que estávamos no passado. Okay? E ele aborda muito esta componente da informação, a partilha da mesma, a centralização do conhecimento e por aí vai. Porque imagina, quando tu dizes assim, olha, vamos começar a trabalhar neste universo, e repara, se nós quisermos, olha, ferramentas como a Monitor, ferramentas como a ForcePoint, são ferramentas de inteligência artificial muito orientadas para aquilo que diz respeito a data governance, otimização de dados, modelos estatísticos, que para quem trabalha em retalho são ótimos para determinar previsões de venda e previsões de aquisição. Portanto, ferramentas como estas, elas são fundamentais. Mas se tu perguntas a qualquer negócio, olha, como é que tu estás ao nível de data governance? Vamos dizer assim, os dados do meu CRM
não batem com os dados da minha plataforma, que não batem com os dados da minha plataforma de email marketing. E nada casa com nada. Já para não falar na forma como os dados foram captados. Pá, então nem vamos por aí. E depois tens negócios que têm plataformas de CRM incríveis, Salesforce da vida, e estão a utilizar 1%. Isto está tudo. Isto não faz sentido. Ok? E se nem a capacidade de tu segmentares os teus clientes por clusters, ok? Tu vais ter uma dor. E repara numa coisa. Só dar aqui um exemplo muito prático. Quando tu estás a trabalhar, antes de pensares em implementar inteligência artificial no teu e-commerce, procura primeiro organizar os teus dados. Ok? De forma tão simples como categorizar em diferentes grupos. Exemplo prático. Dados internos, dados externos. Depois agarras e vais criar um subnível. Olha, estes dados são de social media, são de pontos de venda, são de interações com os clientes, são de supply chain, ok? E depois tu agarras e crias uma matriz que te vai combinar os objetivos com os dados e com a fonte. E depois tu tens estes objetivos cruzados com os dados do negócio, ok? Então aqui tu vais entender se os dados que tu tens estão disponíveis e se estão preparados para serem utilizados pela ferramenta de inteligência artificial. E a seguir vais meter uma coisa que se chama um denominador comum. O ID de cliente, o e-mail, o número de telefone, ou seja, e tu consegues aqui mapear todos os dados. Depois vais escolher a plataforma. Seja uma Customer Data Platform, seja um Master Data Management, ok? Trabalhas na área de operação, seja um Data Warehouse, ok? E a partir daqui, tu consegues dar uma resposta que é: o problema não está na falta de dados, mas é na capacidade de os identificar e perceber qual é que é os mais relevantes e a energia que tu tens que aplicar para os organizar e estruturar. E um pequeno negócio pode ter isto numa sheet de Excel. Está tudo bem. Ok? Mas se tu não defines objetivos claros e mensuráveis, tu não sabes por onde é que vais direcionar. E uma data governance é um processo que te assegura isso. A precisão, a integridade e a segurança da informação. Já para não falar, Pedro e Marcos, só para terminar, que é... e quanto maior a empresa, pior. Sim, eu por acaso ia-te perguntar, imagina, para uma PME ou alguém que tenha a sua própria empresa, seja uma empresa, e esteja a ouvir, no fundo, imagina, quais é que seriam 3 passos que a pessoa poderia implementar já, ou que poderia dar já, para conseguir, de facto, construir e mapear aquilo que tem internamente, para depois, de facto, conseguir alavancar esta mesma data que tem. Boa. Então, imagina, ficou aqui claro que os dados são um combustível que impulsiona as decisões estratégicas. Okay? Uma PME, no final, no limite, quando tu trabalhas com clientes, e uma PME tem 2 coisas muito fortes: vender e negociar. Okay? Isto faz parte do ecossistema. Um bom CRM. Não estou a dizer um caro CRM, um bom CRM. Um Pipedrive, um HubSpot, um Zoho CRM, isto é a base. Ok? A partir daqui, uma boa estratégia de interação e comunicação com o seu cliente. SMS, chatbot, email marketing, telefone, ok? Esta informação. Tu tens o ponto de interação, tens o ponto de armazenamento e uma boa estratégia de produto, de venda. Okay? Eu diria que são estes 3 passos. Arranja um bom CRM, okay? Tem um bom canal de comunicação que integre com o teu CRM, okay? E depois podes começar a personalizar, porque estas próprias plataformas já têm algumas soluções de inteligência artificial integrada para na otimização, na identificação de principais indicadores de performance de determinados clientes, e isto é extremamente relevante. Então, seriam estas 3 dicas que eu daria para as PMEs. Se tivesse já agora, Pedro, não sei, faltava-te completar o teu raciocínio, não era, Pedro? Faltava, mas eu não queria agora... Olha, isso só perguntar, porque, ou seja, há aqui uma parte estratégica e de data que é realmente muito importante, não é? E ter esta single customer view é fundamental e, atenção, não é fácil. Nós, por exemplo, na Fulvano trabalhamos com diferentes organizações em diversos países e normalmente o que acontece é que existem silos nestes dados, não é? Sei lá, imagina, por exemplo, nós trabalhamos muito retalho, mas não dando agora um exemplo do retalho, dando um exemplo do retalho no desporto, que é venda de produto online, neste caso bilhetes, ou seja, há uma bilhética cujos dados estão no local,
há depois um e-commerce que vende merchandising, cujos dados estão noutro local. Depois há um CRM que se utiliza para comunicar com sócios, por exemplo, e os dados estão noutro local. Depois há uma aplicação onde os dados estão noutro local. E, portanto, o trabalho, normalmente, o primeiro trabalho é perceber quais é que são as diferentes data sources e como é que nós vamos unificar tudo isto, porque nós não podemos, de repente, estar a enviar uma comunicação por e-mail marketing para um indivíduo que nós sabemos que tem um determinado comportamento naquilo que é a compra de bilhete ou de camisolas do clube ou na aplicação. Portanto, nós precisamos ter esta visão unificada, porque senão estamos um bocado no achómetro, não é? Ou seja, e o próprio cliente, que naturalmente se estiver atento e for um cliente engajado com a marca, não vai perceber o que é que a marca lhe está a comunicar, não vai perceber o porquê de estar a receber uma comunicação que tem, se calhar, um determinado storytelling, que para ele, na verdade, não faz grande sentido. E aí perdemos a tal personalização que falávamos há pouco, que é fundamental para nós conseguirmos, de facto, criar essa conexão com o nosso cliente e levá-lo, efetivamente. Portanto, conseguimos influenciá-lo, no fundo. E é super relevante o que tu estás a dizer. Porquê? Porque depois, a partir daí, tu então podes dizer assim, ok, como é que eu consigo ir otimizando a minha jornada de compra? Qual é que é a narrativa que eu consigo utilizar? Porque, repara, a partir daqui, eu consigo entender que, via AI, ok, eu consigo trabalhar na personalização da minha experiência de navegação. Ok, eu vou trabalhar recomendação de produtos com base no histórico, vou ter aqui talvez uma personalização daquilo que o meu cliente está a ver, seja banners personalizados e por aí fora, seja a minha search muito mais otimizada e direcionada. Ok, depois, a partir daqui, tu podes descer naquilo que é o processo, construindo a tua narrativa. É a otimização do teu processo de compra que vai acontecer com os carrinhos inteligentes que podes ter, os preços dinâmicos, que é outro aspecto fundamental dentro da área. Por acaso era um tema que tinha exatamente aqui para falar, era exatamente... Não, era exatamente isso. Epá, já que estás a pagar agora, vamos já que é o tema da precificação dinâmica. Só concluindo o ponto anterior, que é exatamente o que tu dizes, ou seja, imagina que nós identificamos na first party que um cliente que não compra há mais de 151 dias é um cliente que está com uma elevada probabilidade de churn. Naturalmente, depois, todo o mapeamento que nós fazemos de comunicação tem de ser personalizado, porque, por exemplo, aquilo que tens em N plataformas de CRM é que têm journeys de cliente previamente destinadas, que é, se um cliente não interage há 90 dias, mandas um e-mail. Isso é bom para quem quer fazer o básico, na minha perspectiva. Para quem realmente quer trabalhar a sério, precisa de um layer de profundidade completamente diferente. Portanto, no fundo é um bocadinho essa também a nossa intenção. E falavas agora aqui da precificação. Eu gostava de colocar esta questão, porque, mais uma vez, imagina, nota de quem nos ouve e quer trabalhar preço, quer trabalhar pricing. Precificação dinâmica, acredito que possa ser um dos maiores desafios que os negócios possam ter, principalmente produto físico. Se tiverem aqui a combinar naturalmente produto físico, margens e tudo aquilo que são custos relacionados com o envio, os próprios custos que tu tens de colocar em orçamento para a própria comunicação desse mesmo produto. Portanto, com o produto físico, já que produto digital, temos aqui uma margem ligeiramente diferente, como é que tu realmente vês aqui a precificação dinâmica numa era onde realmente a possibilidade que nós temos de trabalhar procura e oferta e lá está, fazer o tailor-made de um e de outro é cada vez maior? Olha, antes de te responder, eu vou agarrar aí num tópico que tu falaste do CRM, a parte da precificação. De facto, começa a ficar curto só olhares àquilo que é a perspectiva que deste. Materializando, um exemplo do que é que nós estamos a fazer. Ao dia de hoje, nós temos o nosso CRM, temos o nosso software de faturação. E o que é que nós estamos a fazer? Através de sabendo o nosso Client ID, eu estou a enviar para o meu CRM tudo aquilo que são dados de compra do meu utilizador. Volumes de compra, tipologia de produto, quanto é que ele pagou, se foi com promoção, se teve descontos. Então, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a compor toda esta visão de cliente com uma perspectiva de qualidade e com uma perspectiva de quantidade. Então, isto começa a abrir um espectro maior daquilo que é o meu potencial de relação e de compra com o meu cliente. Agora, a parte da precificação, ela é efetivamente um grande desafio. Primeiro, será que todos os negócios têm uma visão muito bem estruturada de todos os seus custos? Esta é a primeira pergunta que eu faço. Voltamos à base, não é? Ou seja, falar do resto sem falar do ponto de partida, não é? E será que todos os negócios têm noção dos seus custos de estrutura, custos de operação? É porque isto tem um impacto muito grande. Eu comprei X, vendo Y. Boa. Pelo meio, tenho uma noção de quanto é que me custa
o meu handling, a minha preparação, a minha caixa, porque isto tem um impacto. É um iceberg gigante quando entramos aqui na parte do pricing. Mas vamos assegurar essa parte que está ok. O que é que nós estamos a explorar ao dia de hoje? Nós, ao dia de hoje, temos estado aqui a conhecer um bocadinho de uma ferramenta que é o Dynamic Pricing AI, ok? E que nos ajuda a ajustar preços de forma dinâmica de acordo com aquilo que é a informação que eu dou em termos de stocks, a informação que eu recolho em termos de mercado e de comparadores de preço, como tantos muitos que existem aí, ele ao mesclar-me esta informação em 3 pontos, ele consegue-me dar promoções personalizadas e acaba por me trazer aqui muitos benefícios, quer para mim negócio, quer para os consumidores. Porquê? E eu estou a dar aqui um exemplo desta ferramenta, que é aquela que nós estamos a explorar, que é o que me permite trazer mais conhecimento de causa. Por um lado, eu consigo trazer esta análise em tempo real, ok? Porque ele vai estar constantemente a atualizar fatores como a procura, a concorrência, o comportamento do consumidor, e ele vai-me ajustando os preços em tempo real, sendo que nós, lá está, conhecendo a operação, conseguimos injetar aqui uma parte fundamental, que é o que é que eu tenho em termos de stock, o que é que eu tenho em termos de validade de stock no meu operador logístico. Depois, outra perspectiva extremamente interessante e eu acho que às vezes os negócios se esquecem disto, que é a otimização das margens, ok? E este tipo de ferramentas, ela ajuda-me a encontrar aqui um bocadinho o equilíbrio ideal, ok? Entre o que eu tenho que maximizar ao nível de margens de lucro, mas ainda assim manter a competitividade dos preços para conseguir dar aquilo que eu quero ao meu cliente na sua jornada, de acordo com a sua intenção e de acordo com aquilo que são os meus objetivos de negócio. E outro aspecto muito interessante é, tu acabas por ter também aqui um bocadinho um sistema inteligente que nos vai monitorizando o pricing do que é que a concorrência está a praticar e acaba por nos ajudar aqui a ajustar esta competitividade. E depois isto vai resultar o quê? Acaba por resultar num aspecto muito popular, que é, tu consegues, com base nestas ferramentas, criar segmentações avançadas. Porquê? Porque tu injetas lá os dados dos teus compradores e então tu consegues perceber comportamentos de compra, comportamentos de navegação, e isto vai criar segmentos altamente específicos. Ainda não está lá, mas eu acho que é o quase que nós queremos, aquele marketing one-to-one, mas é ali com base em alguns segmentos, eu consigo ter ali algumas ofertas personalizadas, porque é uma determinada categoria de um café que faz sentido, é uma determinada categoria que tem tido uma elevada procura na pesquisa da loja online. E depois outro aspecto muito importante, que é o timing, ok? Tu em GA4, tu tens a possibilidade de ver toda a jornada ao nível de churn, quando aquele cluster de clientes entra, de quanto em quanto tempo é que ele, quando é que ele volta, e depois o melhor momento para tu enviares uma promoção casado com ofertas individualizadas e casado com as segmentações avançadas, tendo por base a essência da precificação dinâmica, acaba por ser aqui um bocadinho estas opções que o Dynamic Pricing nos está a oferecer e que, sem dúvida nenhuma, nos está a ajudar no limite. O que é que nós estamos a sentir? Estamos a sentir uma maior recorrência à loja, na casa dos 6 a 7%, e um incremento no alargar daquela que é a tipologia de cesta média. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, ok, eu ao estar a dar uma segmentação avançada, cruzado com informação individualizada, ao mesmo tempo eu consigo sugerir complementos àquela que é a tipologia. Exemplo prático, se tu me estás a comprar uma cerveja, complementarmente eu vou-te propor um upsell de termossos, porque faz sentido e eu também. Eu gosto dessa combinação. Pronto. E acaba por ser aqui um bocadinho a forma de como é que eu creio que os negócios podem olhar para a inteligência artificial para ajustar os preços de forma dinâmica. Mas se eu tivesse que dar uma recomendação para as empresas, para as PMEs que representam acima de 90%, tenham uma noção muito clara dos vossos custos, porque só assim é que depois a coisa vai funcionar. Porque, mais uma vez, estamos a tocar num aspecto, Marcos e Pedro, que é o que é que eu vou carregar, o que é que eu vou alimentar. Okay, Depende dos nossos objetivos, daquilo que queremos, não é? Ou seja,
pelo menos saibam o que não querem, não é? Ou seja, podes até nem saber o que queres, mas pelo menos define aquilo que tu não queres. Sim, porque tu consegues sim criar de forma dinâmica promoções personalizadas, ok? E esta capacidade de analisar a concorrência, pá, ela é inacreditável, mas pelo menos sabe... o que é que eu acho? Eu acho que tens que ter aqui um bocadinho uma abordagem data-driven da coisa, ok? Porque caso contrário, acho que pode ser bastante difícil e a coisa pode correr menos bem, genuinamente. Márcio, é mesmo isso. Eu acho que aquilo que tu disseste, e nós temos um tecido realmente de PMEs muito forte, não é? Em Portugal. Eu e o Marcos estamos aqui a norte, então aqui é avassalador, não é? E em todas, às vezes, ajudas que me pedem, em quase todos os sítios, eu tenho que admitir isso, quer dizer, não há uma clara noção dos custos, não há uma clara, portanto, e muitas vezes começa-se a construir uma casa pelo telhado e até deitar dinheiro fora, porque se está a trabalhar uma área mais tecnológica, como disse, quando eu ainda não tenho realmente as bases solidificadas, sem dúvida. Eu há bocado... Diz, Pedro, diz. Não. Eu há bocado depois não quis interromper, porque estava muito interessante, quando o Marcos disse realmente que eu tinha que ter outros pontos, não é? Um deles é um ponto e ao mesmo tempo um bocadinho uma provocação, isto é, vou acabar com uma provocação boa, no bom sentido. Porque o Marcos também referiu a questão de que era muito interessante, vocês focam-se no negócio como um todo, não é? E depois é que vão para o e-commerce ou para a parte que é. Eu antes de entrar aqui neste podcast, nós temos a cultura da Delta, é uma coisa absolutamente avassaladora e é de uma cultura de humanidade, não é? E sempre que eu, em alguma aula, sempre que eu falo de cultura, de humanização de uma marca, etc., nós remetemos para é curioso que agora que disse isso ao Pedro, só também, eu também dou quase sempre o exemplo da Delta quando falo, neste caso no plano de marketing, na parte da história e da Portugalidade, ou seja, perceber que existe um posicionamento muito claro que depois deve naturalmente ser utilizado naquilo que é o posicionamento da marca, a comunicação da marca. Exatamente. Portanto, sem dúvida. Exatamente. E depois, eu intercalo aqui com outra coisa que é, eu acho que a inteligência artificial, mais tarde ou mais cedo, se vai tornar uma componente da cultura organizacional, não é? Se isto continuar a evoluir, é muito importante que nós temos esta componente toda operacional de softwares, mas depois também, ou principalmente, temos que mudar o nosso mindset estratégico para aceitar e para acolher esta questão. E vocês, ainda por cima, têm sucesso não só no offline, como também no online. E a provocação é esta, esta cultura de humanização, à volta do fundador, da imagem forte dele, tu não pensaste assim, como é há esta componente da humanização e agora esta componente da tecnologia, que é um caminho quase oposto. Será que nós vamos perder, porque ainda por cima vocês têm sucesso nos dois lados, mas antes disso, será que vamos perder algo da nossa cultura, da nossa humanização, ou a coisa até não vai funcionar muito bem porque temos nesta componente mais tecnológica, ou efetivamente nós estamos num mundo onde as duas coisas estão a confluir? Enquanto pensas, Márcio, deixa-me adicionar. Precisamente a questão que eu tinha a seguir era sobre atendimento ao cliente, como conjugar naquilo que é uma marca que tem um posicionamento muito bem definido, como é que a tecnologia, ou seja, será que faz sentido a Delta, e estamos a falar da Delta obviamente como exemplo, podemos estar a falar neste caso de outras marcas, mas tendo este posicionamento tão ligado a esta parte humana muito vincada, faz sentido então nós termos um chatbot? Ou não? Oh meu Deus. Olha, sabes, Pedro, de facto há valores que ficam e de facto, e isto é algo muito pessoal, o que te vou partilhar é o meu pensamento. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo de 6 anos que levo Delta é que, de facto, é possível tu manteres a tua humildade, respeitares o próximo e teres um sucesso estrondoso. É possível. E nós temos a prova viva com o Sr. Rui. Ok? E
eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que faz questão de passar isso para as pessoas. A preocupação nas pessoas, o pensamento sobre o bem-estar das pessoas é genuíno, ok? Porque houve valores muito grandes com mais de 60 anos que foram passados e as novas gerações estão a levar isso e têm isso verdadeiramente bem vincado. O que eu acredito também é que quando tu tens esta componente boa, eu diria que se torna mais fácil levares isto para a componente digital. E eu diria que se torna mais fácil tu perceberes como é que a inteligência artificial te pode ajudar. Okay? Porque há uma premissa que nós temos, e se perguntas a qualquer elemento do grupo Naveiro, que é um cliente, um amigo. E quando tu tens este pensamento, a pergunta que se impera é de que maneira é que então a inteligência artificial pode trazer, melhorar a eficácia na relação com o cliente. Okay? E eu acredito verdadeiramente que isto pode ser um ótimo complemento e pode ser uma ótima alavanca para tu seres aqui um client-centric obsessed. Okay? Porquê? Porque, imagina, seja pelo WhatsApp, seja por ferramentas como o BotPress Hub, que te permitem criar chatbots personalizados em que consegues incorporar modelos de linguagem, ok? A realidade é que a inteligência artificial pode melhorar significativamente a eficácia de atendimento ao cliente, ok? E seja através de chatbots, seja através de contacto telefónico em que tu tens scripts altamente desenvolvidos, seja através de incorporação, e a teleperformance já faz isso ao dia de hoje, a incorporação de inteligência artificial para interpretar e entender o tom e o cruzamento com as palavras que as pessoas estão a usar para ajudar o operador a melhor direcionar a sua narrativa em termos de mensagem-chave que deve direcionar, ok? E como tal, eu acredito genuinamente nesta integração. Porquê? Porque, repara, é inegável as vantagens da disponibilidade 24/7. É inegável as vantagens das respostas mais rápidas e mais precisas. É inegável a vantagem daquela que é a capacidade de personalização, ok? De tu construires muito bem as ramificações de informação que queres dar em termos de produto, em termos de detalhe do produto, em termos de resolução de questões simples como assistência técnica, estados de encomenda. E é inegável esta perspectiva da escalabilidade, ok? Porquê? Porque conseguem lidar com múltiplas pesquisas e muitas informações ao mesmo tempo. E é inegável a aprendizagem, ok? Porque a partir do momento em que tu metes machine learning, tu consegues ter aqui cada interação ser feita de uma forma muito mais eficiente. E depois há outra vantagem que é extremamente relevante, que é a capacidade de tu, daqui, fazeres triagens e reencaminhares a informação, talvez, de uma forma muito mais ágil e muito mais estruturada. Okay? Mas vamos trazer aqui para os pequenos negócios. E vamos mudar o ângulo, ok? Olha para um B2B. B2B, tipicamente, geração de leads. Vive muito disso. Precisa de leads, precisa de contatos. Okay? Como é que tu poderias trabalhar isto? Okay? Se calhar um negócio pode ter, talvez, numa etapa de início de funil e meio de funil, por uma qualificação, por um bom script, por uma boa interação, ter todo um processo de inteligência artificial a trabalhar, ok? Seja com formulários inteligentes, seja com sequências de e-mail automatizadas, seja com scripts devidamente feitos. Então, tu depois deixares a etapa final, o close-up, como tu quiseres assim, a reunião, o atendimento, para a pessoa, olha o quão espetacular é esta combinação e esta mesclagem, não de atendimento ao cliente, mas de relação e de construção de sucesso. E isto é um exemplo. Portanto, eu acredito genuinamente que faz sentido os negócios olharem para esta oportunidade de terem suporte de atendimento ao cliente, ok? Seja porque tu consegues ter aqui um suporte multilíngue, seja porque consegues ter aqui uma integração omnicanal, porquê? Porque tu consegues integrar assistentes virtuais, chatbots, seja por web, e-mail, por SMS, redes sociais, e tu consegues ter uma consistência de comunicação, sem depois falar naquilo que é a análise de informação e data. Exemplo prático. Tu identificas um padrão de uma determinada keyword
que está a ser utilizada. O que é que a ti te impede de agarrar nessa keyword e perceberes que faz sentido utilizá-la na otimização dos meus conteúdos para SEO? Será que é uma keyword altamente relevante que eu depois posso utilizar na minha estrutura de pesquisa para Google Ads? Ou seja, no entanto, e algo para nós é muito importante, é para este ecossistema de oferecer um atendimento ágil, eficiente, ter aqui uma maior satisfação do cliente nestas questões mais, olha para e-commerce, estado da minha encomenda, o chatbot pode responder rapidamente, ok? Produto X ou Y, tenho stock ou não tenho, o chatbot pode responder rapidamente, ok? Mas quando tu dizes assim, olha, tenho uma avaria, isso é personalizado. Tenho uma dificuldade na compra, isso é personalizado. A humanização e na construção da relação, para mim, é altamente relevante. Acho que é este complemento que, no meu entender, faz muito sentido naquilo que é o negócio. Portanto, para resumir, acho que o lado bom que nós temos de Grupo Nagoya, de pensar nas pessoas e de um cliente, de um amigo, é um fator altamente determinante. Para finalizar, um pequeno negócio. Agora, como é que eu vou olhar aqui para o chatbot? Como é que eu vou meter isto? O que é que eu vou fazer? Ok, vai, simples. Olha para as tuas facs. As tuas facs podem ser o primeiro ponto de transporte para dentro de um chatbot, uma customização da relação com o cliente. Tens área de customer service. Quais é que são as 50 perguntas que mais te fazem? Ok, utiliza na construção. Empresas e projetos como a eLife, ok, ajuda-te a construir depois todas estas ramificações e todos estes funis. E mesmo o Bootpress, que foi a ferramenta que eu te falei, ele ajuda-te a desenhar todos estes fluxos de comunicação que são importantes. Portanto, acho que a integração, sem nunca esquecer... Tu dás exemplos práticos e atenção, tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar, Pedro, do André Silva, da Gold Energy. E ele referia precisamente, por exemplo, imagina um caso de como é que a IA pode, de facto, melhorar a experiência do cliente, que é o cliente está a instalar um painel solar, tem dúvidas sobre como é que faz ou por algum motivo ele não está a ser bem instalado, ele basta tirar uma fotografia na aplicação, portanto a fotografia consegue ler exatamente e detectar qual é o problema e imediatamente propõe a solução. Ou seja, a forma como a própria tecnologia pode ajudar a que a experiência do cliente seja melhorada. Opa, aqui imagina, seria algo do género, obviamente, vou dar um exemplo, vou tentar encontrar aqui uma analogia, mas é alguém que tem uma máquina de café XPTO em casa, quer perceber como é que faz aquela espuma no café e tem algo que lhe permite melhorar essa experiência do utilizador muito rapidamente. E quem diz isto diz atendimento ao cliente em diferentes idiomas, com traduções automatizadas em tempo real que permitem imediatamente trabalhar diferentes idiomas e países em simultâneo. Temos diversos casos. Eu diria só, para concluir, Pedro, não sei se tens aqui questões... Tenho uma questão. Já estamos a falar quase há uma hora. Já. Força, para irmos mesmo bem para a reta final. Exato, é muito rápido também, é só... agora apetece-me dizer, agora quem está emocionado sou eu. E estou emocionado a sério. Porque o Márcio e a Delta que está por trás resolveu outro problema. Que rapidamente é assim, eu já desabafei com o Marcos, eu no mês e meio tenho 12 conferências, não é? Sobre a AI. E não tive uma. E o meu foco é sempre este, não é? Porque quem vai decidir o futuro da AI, se vai ser um futuro positivo ou negativo, vamos ser nós, os seres humanos, não é? E a coisa que eu procuro... Márcio, eu sou biólogo de formação, portanto, eu não sou da área da tecnologia, ok? E então, isto tem sido muito a minha luta, não é? Portanto, nós podemos estar perante uma utopia, que é ter finalmente uma economia da dignidade, não é? Que é uma coisa que vocês prezam muito. Ou podemos estar perante uma distopia, que é isto ainda pode agravar uma série de problemas que nós temos. E então, eu inspiro-me muito no Centro de Inteligência Artificial de Stanford, que tem a Fei-Fei Li, que é uma das grandes da inteligência artificial, mas o centro tem 2 diretores, tem 2 coordenadores, parece eu e o Barcos, tem 2 coordenadores. É ela, que é das Ciências da Computação, mas depois tem o decano do Departamento de Filosofia dessa mesma universidade. E, portanto, o Centro de Inteligência Artificial é dirigido por uma pessoa que vem da tecnologia e é uma referência, por um filósofo que também tem essa referência. E eles então... Não é?
E a questão aqui que eu muitas vezes levanto é, vamos fazer disto realmente uma utopia ou vamos deixar que isto descampe para a distopia? E a forma como eu vejo, não é, é pôr o ser humano no centro do processo. Quer na decisão que tem que tomar, quer depois naquilo que o trabalho vai ter que concluir. Epá, eu hoje tenho muito orgulho no sentido, tenho muito gosto de poder dizer que, além destas referências, que por acaso, sem querer, eu e o Marcos tínhamos que a Delta e dávamos exemplos, eu agora posso dizer que a Delta pode ser, ou é, se calhar o caso que eu estou a ver em que o ser humano do centro do processo não é impeditivo de se termos cada vez mais e caminharmos cada vez mais para que a inteligência artificial realmente nos ajude, ou como agora, como eu li um artigo na semana passada, é realmente uma inteligência amplificada até, não é? E como é uma inteligência amplificada, amplifica tudo aquilo que nós temos. Ó Pai, queira Deus que nós temos seja de bom, não é? E acho que a Delta até aí pode ser uma referência. Pá, para mim ficou isso. Obrigado. Obrigado. Não há outra forma de ser. Muito bem. Não há outra forma de ser. Marcos, então, dizer bora lá, duas perguntas finais. A primeira com cronómetro, que é, se tu em 20, 30 segundos tivesses que definir aqui um toolkit para as pessoas que nos estão a ouvir, de ferramentas que podem muito rapidamente ajudar o negócio delas, ferramentas de AI que podem ajudar no negócio delas, ou seja, vamos partir do pressuposto que a estratégia está bem definida, data governance, ou seja, que esta base está montada, e alguém que nos está a ver ou ouvir diz, ok, percebi, mas como é que eu agora posso otimizar um conjunto de processos, como é que eu posso melhorar a eficiência, por exemplo, da minha equipa de comunicação, conseguir produzir, por exemplo, mais conteúdo e chegar a mais locais que não estou a conseguir chegar hoje, porque não tenho equipa ou não tenho tempo suficiente para o conseguir fazer. Se tu quisesses fazer aqui um toolkit com as ferramentas que tu quiseres, 3, 4, 5, imagina aquelas que seriam as principais, quais é que seriam na tua perspectiva? Então, olha, primeiro, ganhar conhecimento, okay? De como é que funciona, qual é que é a sua profundidade. Para conteúdos na ótica da criatividade, na ótica de scripts e por aí fora, ChatGPT. Okay? Acho que era fundamental e ajuda-te imenso a desbloquear ideias, ajuda-te imenso a produzir conteúdo e a dar a tua ideia criativa. E tu consegues expandir isto para conteúdos de social media, conteúdos de email marketing, conteúdos de SEO e por aí vai. Ok? 2, análise de dados, profundidade em termos de pensamento estratégico e tudo mais, Perplexity AI. Okay? Para mim tem muito mais capacidade de análise de informação, documentação e dá-te uma grande clareza e objetividade de sentido crítico para projetos como plataformas de e-commerce, em análise, sistemas de integrações, ok? Pronto, estas duas. Depois, Google Analytics 4, sem dúvida nenhuma, para mim era fundamental. 2, um bom CRM, ok? Pipedrive, Zoho CRM, será aqui também uma terceira. E depois um pequeno negócio, eu diria uma plataforma de e-commerce, uma plataforma de e-commerce que tenha aqui alguma robustez também em termos de solução. E depois, se eu estiver aqui a olhar numa ótica de tráfego pago e tudo mais, Creative AI, que me permite trabalhar aqui muito a parte de conteúdos, campanhas e otimizações, eu acho que seriam aqui 3, 4, assim, muito rápidas para eu poder, se calhar, ter aqui um toolkitzinho pequeno, porque senão a malta, às vezes, com o síndrome da ferramenta, distrai-se daquilo que é verdadeiramente relevante. Isso mesmo. Olha, última questão. Qual é o futuro, Márcio, para ti? No e-commerce, no impacto que a tecnologia, em particular, pode trazer para esta área. Como é que tu vês as marcas a trabalharem e-commerce aqui a 5 ou 10 anos? Achas que vai-se fazer da mesma forma? Vai-se fazer de forma diferente? Ou a estratégia, a forma de pensar, não a forma de pensar, mas a visão do negócio naturalmente estando sempre presente, mas sendo operacionalizada de forma diferente? O que é que tu vês acontecer? Imaginas-te a fazer o mesmo daqui a 5 ou 10 anos, aquilo exatamente que fazes hoje? Como é que vês isto? E pá, isso não sei se vai ter cronómetro. Mas olha, o primeiro, Mindset Lifelong Learning. Não tens outra hipótese. Okay? Cada vez mais, não é? Ok? Esta seria a primeira perspectiva e a primeira forma como acho que nós devemos olhar, para isto. Depois, aquilo que eu gosto de chamar como desassossego intelectual. Ou seja, o questionar,
Curiosidade constante, não é? Exatamente. Mindset lifelong interno curioso. Desassossego intelectual. Depois, para onde é que eu acho que vais caminhar? Está tudo ainda tão fresco, está tudo ainda tão recente, ok? Quer dizer, recente não, o ChatGPT apareceu lá no final de 2022, calma. Mas acho que ainda tens muita coisa a acontecer. Portanto, futurologia, e uma pessoa de números, isto é complicado, mas eu diria, acho que podes ter coisas muito giras ao nível da hiperpersonalização avançada. Ok? Eu acho que se calhar cada vez vais ter mais esta profundidade em termos de experiência de compra. Ok? Eu acho que podes ter aqui uma integração naquilo que é esta realidade aumentada e realidade virtual muito mais aprimoradas, se calhar, e pode ser finalmente aqui um catalisador para... Muito mais imersivo, não é? Muito mais... Exatamente. Eu diria que esta componente da análise preditiva pode ter ainda aqui um crescimento muito mais exponencial, quase ao ponto de tu poderes criar produtos e serviços em escala de acordo com esta análise preditiva. E eu acho que se calhar traz aqui uma integração omnicanal quase perfeita, porque consegues ter aqui uma integração muito mais facilitada entre offline. Agora repara, eu creio que alguns destes pontos serão verdadeiramente importantes. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o futuro do e-commerce será muito orientado a compras altamente personalizadas e muito impulsionadas pela parte da inteligência artificial. Quem conseguir adotar a melhor tecnologia e souber utilizar a tecnologia ao serviço do negócio vai sair na frente, sem dúvida nenhuma, porque o mercado está em constante evolução. E por favor, as pessoas são sempre o mais importante. Ok? Acho que é uma mensagem final realmente interessante e com a qual nós também, eu e o Pedro, estamos muito alinhados. E esse é um ponto realmente muito importante. E como o Pedro também dizia há pouco, ou seja, falamos de algo que nos amplifica, mas que essencialmente, portanto, é que um pilar que nos vai acompanhar side by side naquilo que vai ser cada vez mais o futuro. E, portanto, a ideia não é esconder ou não utilizar, até porque, enquanto o digital, verdadeiramente, temos cerca de 20 anos no mercado e, portanto, as pessoas mais ano, menos ano, conseguiram mais ou menos apanhar o comboio, a exponencialidade que nós temos nesta tecnologia não é a mesma. E, portanto, 6 meses, 1 ano, 2 anos, é significativamente diferente o impacto que tem no negócio, quem está a utilizar e quem não está a utilizar. E principalmente em pequenas e médias empresas. É realmente muito significativo. E sabes, Marcos, só para complementar o que estás a dizer, no qual estou 100% alinhado, que havia uma dada altura que a malta dizia assim, inteligência artificial, não estou a usar isso. Não, esquece. Hoje em dia, não tens volta a dar. Porque é desleal o impacto que isto pode gerar nos negócios. É desleal o impacto que pode gerar na tua produção. Vamos ter grande disrupção. E que leva-nos também aqui para outros conceitos como a solopreneurship, um bocadinho até aquilo que nós tínhamos falado aqui no outro dia. Completamente. Não deixes é que o teu cérebro fique preguiçoso. Isso mesmo. Ok. Márcio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Márcio, muito obrigado. Foi muito interessante e tenho a certeza que irá acrescentar este episódio muito a quem nos vai ver ou ouvir. Portanto, muito obrigado também pela tua disponibilidade. A quem nos segue, já sabe que pode consumir este conteúdo, este podcast, quer no YouTube, quer no Spotify, quer também no LinkedIn. Portanto, fica também um convite para nos seguirem nas páginas de Coding AI. E vemo-nos em breve, seguramente. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio. Obrigado. Decoding AI.